3 de abril de 2015. Domingo tem o último clássico da primeira fase do Paulistão. Timão reencontra Algoz Robinho no duelo dos melhores times do campeonato. Marcelo Fernandes faz mistério. Não divulga a equipe do Santos que enfrenta o Corinthians no final de semana, mas afirma, vai pra cima do Timão. Tite fala sobre as comparações do futebol de sua equipe com grandes equipes do futebol mundial. Primeiro, Valdívia é descartado da partida de amanhã. Ele não está relacionado com esse jogo. Na segunda-feira, ele vai jogar 45 minutos de um jogo treino. 5 minutos depois, como num passe de mágica, o mago é confirmado. Inicia no banco. Valdívia vai para o jogo. Fez um treinamento excelente. No Rio de Janeiro, liminar cai. Lucha não comanda Mengão no Fla-Flu. E treinador protesta. E ainda, as últimas notícias do São Paulo direto da Barra Funda. E perto de verem o estádio demolido, torcedores do Guarani fazem vigília em aniversário do clube. Olá, boa noite! Chegou a sexta-feira e é feriado e nós estamos ao vivo com o Gazeta Esportiva. Olha o PGzinho. Arrasou. Quem é o Marcão que está lá hoje? A musiquinha do Gazeta Esportiva. O programa começa falando do clássico desse final de semana entre as duas melhores equipes do Campeonato Paulista. De um lado, o todo-poderoso Timão, que vai tentar manter a invencibilidade na Arena em Itaquera. Na nova casa, o Corinthians só perdeu uma partida em 29 jogos. Do outro lado, o Santos de Robinho, principal jogador da equipe neste Paulistão, o rei das pedaladas, tem um retrospecto pra lá de favorável quando enfrenta o Timão. E é isso que você vai ver agora nessa reportagem especial. Confira. Para a torcida do Santos, o Robinho é mesmo o cara, principalmente quando se trata de duelos contra o Corinthians. Desde que chegou ao profissional do Peixe, o craque enfrentou o Alvinegro de Parque São Jorge 10 vezes, vencendo 8 desses jogos, empatando apenas uma vez e perdendo um único confronto, além de ter feito 4 gols. Mas essa estatística tem que ter uma ressalva, já que uma dessas partidas, uma vitória por 4-2 do time da Baixada, válida pelo primeiro turno do Brasileiro de 2005, foi anulada por causa do escândalo da máfia do apito. Vai, Robinho, e toca logo Deus. Vai, Robinho, vai. A primeira vez que Robinho enfrentou o Corinthians foi um amistoso no dia 27 de julho de 2002, na Vila Belmiro, quando, em parceria com Alberto no ataque do Peixe, venceu o Timão por 3-1. Ele pedala pro lado e pro outro, de no sapatinho. De quem que eu tô falando? A pedalada do Robinho. Já o primeiro gol do camisa 7 santista é memorável. Final do Brasileiro de 2002. Pedalada para um lado, pedalada para o outro e um atônito Rogério faz pênalti. Na cobrança, o garoto franzino queria despontar para o mundo, abre o caminho para quebrar o incômodo jejum de títulos do Peixe. Gol do Santos! Quem diria, hein, Brasil? Os meninos da Vila são campeões de futebol do Brasil. Se roubar, o bicho pega, é nossa! É nossa! No ano seguinte, mais um gol contra o rival. Foi na vitória por 3-1, válida pelo Brasileirão. Antes de ser transferido para o Real Madrid, Robinho ainda deixou a marca dele 2 vezes diante do Corinthians. Foi no Paulistão de 2005, quando contribuiu com 2 gols na vitória do Peixe por 3-0. Um bom filho a casa retorna! A
estrela santista voltou em 2010 para o Peixe, mas ficou pouco e não enfrentou o Corinthians. Somente no segundo retorno, em agosto do ano passado, o camisa 7 reencontrou seu algoz preferido. Foi no Brasileiro e a partida marcava a reestreia do craque. Mas o Timão colocou água no chope da equipe praiana. Gil fez o gol da vitória do time da capital. Contudo, o zagueirão corintiano balançou a rede quando Robinho já não estava em campo. Ele tinha sido substituído por Geovânio minutos antes. O Robinho é o quê? É peixe, é peixão. O Robinho é o quê? É peixe, é peixão. Na última vez que Santos e Corinthians se enfrentaram, no primeiro duelo desses alvinegros na nova casa corintiana, Robinho não esteve em campo por conta de uma contusão. Sendo assim, sobrou para Paulo Guerreiro fazer história e garantir a vitória do Timão. Eu acho que todos os jogos são importantes. Jogar na arena aqui é muito gostoso. Então, esses jogos motivam um pouco mais, isso sem dúvida. Mas não só a mim, senão todos os meus companheiros se motivam a jogar clássicos com rivais fortes. No domingo, os dois times voltam a se enfrentar e Robinho quer aumentar ainda mais o ótimo retrospecto diante do rival. Contudo, o tabu a ser quebrado agora é outro, já que o Corinthians não perde em casa há 28 jogos. Será essa agora a missão do rei das pedaladas? Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. É verdade que o Robinho tem um bom retrospecto contra o Corinthians, especialmente quando ele surgiu em 2002. Aquele time do Parreira era um dos melhores times do Brasil e de repente o Robinho, com suas pedaladas, quebrou o sistema defensivo corintiano e garantiu um título brasileiro de maneira surpreendente. Era um ano em que o Santos ficou um tempão sem jogar por conta de péssimos resultados. O Leão não tinha muitas opções de reforços, houve protestos de torcida e de repente essa garotada deu liga, era Robinho, Diego e acabou campeão do brasileiro naquele ano, por circunstâncias também da fórmula de disputa, né? O Santos terminou em 8º lugar, graças a uma vitória, se não me falha a memória, do Gama sobre o Curitiba. Há quem diga até que rolou uma mala branca na época para o Gama vencer o jogo. Aí o Santos classificou em 8º lugar, aí eliminou o São Paulo, foi chegando e fez a final com o Corinthians. E aí todos sabem o que aconteceu, né? O Robinho, aquelas pedaladas para cima do Rogério, o pênalti e um garoto então de 18 anos com uma personalidade monstro fez a diferença. Depois foi para o Real Madrid com uma das contratações mais caras da história do futebol brasileiro, na ocasião 30 milhões de dólares. E aí se imaginava um Robinho, assim como se imaginava hoje o Neymar, futuro, eleito melhor do mundo, mas aí ele acabou fracassando, né? Fracassando porque se esperava que ele fosse o melhor do mundo, ele acabou não se firmando no Real Madrid, nem no Manchester City, tampouco no Milan. Boa noite, Alberto Leão. Boa noite. Eu me lembro quando esse Santos foi montado, o Leão me disse o seguinte, eu perguntei, como é que está esse time aí e tal, como é que você pegou? Ele falou assim, rapaz, tem um que é desse tamanho, cabeçudo, o outro tem umas perninhas assim. Era o Diego e o Robinho. Mas esse jogo aí, ele me parece que vai ser muito interessante. Muito, muito interessante. Porque são os dois times que estão jogando o melhor futebol no momento. Ofensivo, um futebol feito de toque de bola, sabe? Sem medo e tal. Isso aí que eu acho legal. Eu acho que vai ser um clássico. Eles estão ao mesmo tempo disputando a liderança do campeonato como um todo, porque isso dá vantagem de disputar os demais jogos nas fases finais aí, jogando em casa. E olha, Itaquera e Vila Belmiro são muito significativos para os dois. Não sei se a Vila Belmiro seria usada no caso de uma final com o Santos e tal, por causa de questão de público, né, de lotação do estádio e tal, segurança, essas coisas. Mas, enfim, acho que vai ser um belíssimo jogo, torço para que seja,
e que as duas equipes, o Corinthians vai jogar com o time titular, também não faz muita diferença, porque com o time reserva ele consegue uma performance parecida. Mas de qualquer jeito vai ser um belo jogo. Exatamente. Vai com o time titular, como você falou. A única dúvida é o zagueiro, né? Felipe, né? Que está meio machucadinho. Bom, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. Nós queremos saber, 2 pontos. Qual será o resultado entre Corinthians e Santos? Celso Cardoso, sempre mais. Vence o Corinthians, vence o Santos ou dá empate? Não vale falar empate, por favor. Não, como não? Não está na enquete? Não. Está na enquete, mas o legal é saber se vence um ou vence outro. Não, está na enquete, vale empate, mas eu não vou falar empate porque eu acho que não vai dar empate. Acho que vai dar Corinthians. Acho que vai dar empate, Celso. 3-3. Empate, Alberto Helena. 3-3. Fala pra ele que não pode ter empate. Ele pode tudo. Ele é um grande mestre. Como que eu falo que o Alberto Helena não pode? Sim. Bom, então, eu acho Significa que eu não significo nada pra você. Não estou disposta, Celso. Muito bem, o resultado sai no final do programa de hoje e a gente quer saber a sua opinião. E agora é a hora do link? É isso? Então agora nós vamos falar ao vivo com... Falar o quê, Barba? Não estou ouvindo o ponto. Então tá, vamos falar ao vivo agora com o repórter Osmar Garrafa, que está neste momento no CT da Barra Funda. É isso? Põe o Garrafa na tela para eu ver se ele está aqui. Boa noite, Garrafa! Tem convidado hoje. É isso, Michele. Boa noite. Um beijo a você, um abraço aos telespectadores do nosso Gazeta Esportiva. Estamos aqui com o Dória, que deve ser, o Muricy já confirmou, é uma das novidades para a partida contra o Botafogo. Estava com saudade, afinal, 9 jogos sem disputar uma partida. Não parece que faz tanto tempo, é que é um jogo atrás do outro, né, Dória? Boa noite. A gente conversando agora que também me pegou 9 jogos, bastante jogos fora. Também foi numa sequência muito rápida, de quarta e domingo, né? Mas eu estou preparado agora, graças a Deus recuperei. Estou morrendo de saudade de jogar. O Muricy não adiantou o time, mas passou pra gente. O Dória vai pra coletiva porque ele vai jogar. O Muricy teve uma conversa com vocês, falou se vai um time mesclado, se vai uma equipe reserva. O que ele passou pra vocês? Ainda não sei. A gente fez um treino ali de campo reduzido, então não teve como saber quem é que vai jogar, mas estou preparado, vou fazer um treino forte amanhã para que esteja da melhor forma possível no jogo domingo. Ontem, no desembarque do São Paulo, vindo de Buenos Aires, a gente acompanhou a chegada da delegação, não poderia ser de outra forma, o time estava meio abalado emocionalmente, o time estava meio para baixo. Como é que foi hoje na reapresentação, no trabalho? Houve uma conversa para o grupo levantar esse astral, porque ainda está vivo na competição, é verdade que tem 2 jogos, mas a situação não é tão simples, mas está vivo na competição. Como é que está o emocional do grupo, Dória? Depois de uma derrota, é um jogo que parecia que estava encaminhando para o empate, né? E eu acho que todo mundo vai sentir, né? Mas a gente não pode deixar cair, tem que retomar, tem agora o Paulistão, né? Essa rodada, e tem que chegar firme no próximo jogo contra o Danúbio. É aproveitar o Paulistão para ajustar a equipe para o jogo decisivo em Montevidéu contra o Danúbio daqui a 12 dias? Não só isso, mas também está forte no Paulistão, não pode esquecer de mão o Campeonato Paulista também, daqui a pouco está entrando nas fases finais e a gente tem que estar preparado para os 2 campeonatos. Para te liberar, você tem contrato com o São Paulo até a metade do ano. Depois volta para a França, há a possibilidade da sua permanência. Tem conversado com a diretoria tricolor ou já é definitivo? Você na metade do ano volta para a França? Eu não sei, é uma questão que não cabe só a minha. Eu estou focado mais em treinar forte, estar jogando bem, para que esteja acontecido, eu esteja preparado para o que vier. Tá certo. Pois não, Michele, você tem uma questão aqui para o Dória. Deixa eu pôr aqui, pedir por gentileza aqui, passar a escuta para ele aqui. Pega aqui, Dória, peraí, vou soltar aqui. Peraí. Isso. Televisão ao vivo é assim, vamos por aqui pro Dória aqui, ó. O Dória está na sua escuta, pode falar com ele, Michele. Oi, Dória, boa noite. Eu gostaria de perguntar para você o seguinte: você acha que você está sabendo se o Rogério Ceni vai jogar como titular ou se ele vai dar oportunidade para o Renan? Porque Ribeirão é a terra do Renan, né? Então parece que, como o Denis está com o ombro machucado, eu hoje ouvi dizer que o Rogério Ceni talvez cedesse aí o lugar no gol para o Renan. Então, Michele, não sei ainda também. É uma questão que ninguém sabe. A gente fez um treino, o Rogério também treinou uma parte com a gente, então não tem como saber ainda. Desculpa aí. Quem decide isso é o Muricy, não tem jeito, viu, Michele? O Dória, a única certeza é que o Dória vai pro jogo. O Dória vai pro jogo, boa sorte para você. Dória, uma excelente partida, a gente está torcendo, viu?
Obrigado, Michele. Valeu mesmo. Um abração para todo mundo aí. Falou, Dória. Obrigado. Valeu. Deixa eu pegar a escuta aqui. Legal, Dória. Vai lá pro descanso. Tá liberado. Deixa eu liberar o Dória aqui, que vai pro descanso. E para complementar, o Muricy não definiu o time. O Centurion, que ficou na Argentina, ele estava liberado depois da partida para rever familiares, Michele. Ele foi liberado, mas não veio para São Paulo. Perdeu o voo. Obviamente vai ser multado na caixinha, mas a partir de amanhã ele já fica à disposição. Uma última informação. O Allan Kardec, com entorse no tornozelo, no joelho direito, ele vai ser submetido a um novo exame na segunda-feira e a torcida é para que ele não tenha que operar o joelho. Se for, o problema é ligamento cruzado e aí você sabe, ele já perderá toda a temporada, porque a recuperação, no caso desta lesão, é de no mínimo 6 meses. Amanhã o treinamento está pronto e aí sim a delegação segue para a belíssima cidade de Ribeirão Preto. Michele. Muito obrigada, Osmar Garrafa. Daqui a pouquinho a gente volta novamente com você, falando conosco direto do CT da Barra Funda. Talvez não volte também, Garrafa, mas tudo bem, isso não importa. O que importa é que o Allan Kardec, o exame que ele fez, não detectou nada, então vai ter que ser refeito justamente na segunda-feira. É difícil porque LCA, como os médicos chamam, o ligamento cruzado anterior, aparece logo de cara. É uma das contusões mais graves no joelho, a recuperação realmente é muito lenta. Você teve isso? Tive isso, jogando bola e apesar de não ser atleta, é terrível, porque você fica 2 semanas de molho, você sai da cirurgia, você já tem que passar por fisioterapia para não atrofiar o músculo, é uma dor insuportável, porque você usa uma parte do tendão para recompor o ligamento. Doutor então fica uma parte muito dura, sem elasticidade, então você tem que fazer muita fisioterapia para recuperar o movimento. Não. Depois de operado, obviamente, costuma ficar até um pouco mais forte do que era anteriormente, mas requer muita paciência. Então imagina, para quem não é um atleta, levar 6 a 8 meses para se recuperar é uma coisa dolorosa. Para quem depende disso, imagina você ficar impossibilitada de fazer o Gazeta Esportiva por 6 meses por conta de uma limitação física. Ah, não, aí não. Pois é. Aí eu me mato. Horrível. Então Ficar sem poder falar. Para o jogador, exatamente. Então, sem a Michele no Gazeta Esportiva. Pois é. Não. Então, para o jogador de futebol, isso é muito complicado e precisa até de um respaldo psicológico. Imagina os jogadores que passaram por isso várias vezes. O Ronaldo. O Nilmar, no Internacional, que teve 2 praticamente na sequência, ele se recuperou, fez uma partida e já rompeu de novo. Quer dizer, é muito tempo de recuperação. Então, que realmente seja só uma suspeita e não seja comprovada essa lesão no ligamento, porque a recuperação é árdua e difícil. Roberto Lema. O bom é que hoje o Allan Kardec chegou sem muletas ao CT da Barra Funda, então talvez isso indique que não seja uma coisa tão grave. Ele chegou andando normal, devagarinho. Né? Bom, ontem o torcedor palmeirense, como o nosso Felipe Barbosa, que nos dirige aqui hoje no Gazeta Esportiva, comemorou os aniversários dos ídolos Arce e Edmundo. Hoje estão em festa de novo pelos 73 anos do maior ídolo do clube, o divino Ademir da Guia. Coincidentemente, hoje também é aniversário da principal revelação do Verdão nos últimos tempos. Gabriel Jesus chega aos 18 aninhos com a maior esperança de ser um novo ídolo do clube. E nós preparamos uma reportagem especial sobre o garoto para você. O Palmeiras está atrás de um fenômeno, a mídia está atrás de um fenômeno, a torcida está atrás de um fenômeno. Hoje a mídia esportiva diz que ele é um fenômeno, ele é um novo fenômeno. Ele é um cara forte, rápido, não desiste de nenhuma jogada, acredita em todas que ele vai para dentro do zagueiro, do volante, isso faz a diferença nele. Quando o jogo está difícil, ele chama o jogo para ele vai para cima, ele não tem medo de marcação, não tem medo que intimide ele. É um talento que ainda está na sua fase de lapidação. Jesus Correia, diga lá, menino, o que é que você quer ser quando crescer? Eu quero ser jogador de futebol, jogador de futebol. Nos últimos meses, o nome Gabriel Jesus foi mais falado do que nunca. Talvez os incríveis 37 gols em 22 jogos no último Paulistão Sub-17 tenham dado status de promessa ao jovem jogador. Integrado ao elenco que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano, o garoto voltou a ser destaque. Foram 5 gols nas 6 partidas em que atuou. Mas antes de pisar no gramado do Allianz Parque, o estádio do Palmeiras, Gabriel Jesus deu seus primeiros passos aqui,
na quadra da Escola Estadual Guilherme de Almeida. Ele tinha algo diferenciado dos outros meninos em relação às aulas de educação física. Ele se mostrava muito prestativo às aulas de educação física. E desde cedo, ele já mostrou um talento inerente a ele. E isso começou também a chamar atenção. E os meninos, os próprios coleguinhas, começaram a prestar atenção também no talento do Gabriel. Ao mesmo tempo em que cursou o ensino médio, Gabriel jogou na Associação Atlética Anhanguera. Foi artilheiro da Copa São Paulo Sub-15 com 29 gols e chamou a atenção. Veio para o clube já no juvenil, no finalzinho do infantil, para o começo do juvenil, onde a gente 16, começo de 15 para 16, já quase com 16 anos. Ele é jogador malandro, né? Jogador que veio da várzea, jogador que sabe o momento certo de ir para dentro, de cadenciar o jogo. Ele é um menino assim extremamente determinado no objetivo que ele traçou para a vida dele. Fazia com que ele nos treinamentos aqui, enquanto alguns meninos às vezes dão 40%, 50%, às vezes tem um pouco de preguiça, um pouco de má vontade. Ele não, todo treino, todo trabalho, ele dava mais que 100%. Ele fala muito, ele orienta bastante, ele ele sente muito o jogo, assim. O jogo tá pegado, ele fala, grita, pede. Como de costume no mundo da bola, o clima de descontração abre brechas para a criação de apelidos. O Gabriel, que poderia ser chamado de Messias, de Biel, no fim das contas, virou Borel. Foi o Fábio, ele tá no 20 hoje, que era meu companheiro de ataque no 17, ele... Tem o MC Nego do Borel lá, o cantor do Rio de Janeiro. Teve um dia que ele chegou no vestiário, lá na base, e falou... Você me lembra alguém famoso, né? Aí ele falou o quê? Eu falei, o Nego do Borel, MC. Falei, pô, nada a ver. Aí pegou, aí todo mundo me chamou de Borel, mas não tem nada a ver. Tentei no futebol e quem me levava era a minha mãe. Num campinho cheio de buraco, sem chuteira vestindo um sapato. Era brabo, era brabo, era brabo. Em contato com a nossa equipe de produção, MC Nego do Borel gravou este vídeo para o Sósia, revelação do Palmeiras. E aí, meu mano, Gabriel Jesus. Deixa eu ver se eu pareço contigo. Pareço? Tamo junto, moleque. Tu é brabo, brabo. Gabriel foi relacionado pela primeira vez por Ricardo Gareca em 2014. Mas a estreia ocorreu somente neste ano, na partida contra o Bragantino, dia 7 de março. O Palmeiras venceu por 1-0 e o garoto quase anotou seu gol nesse chute de fora da área. Se Gabriel se tornará um craque, ou mais, um ídolo do Palmeiras ou até da seleção brasileira, apenas o tempo e o trabalho dirão. Mas o talento e o sonho em brilhar, o prodígio alviverde tem de sobra. Qual o seu maior sonho dentro do Palmeiras? Pô, ser ídolo. Ser ídolo da torcida e conseguir muitos títulos aqui. Deixa eu falar uma coisinha aqui. Primeiro quero mandar 2 beijos. Primeiro para Dona Graça, minha vizinha maravilhosa, que eu amo muito. Dona Graça, feliz Páscoa para a senhora e para toda a sua família. Vou falar rápido, Barba. E para minha arquiteta, Marisa Tipulo, que é uma pessoa maravilhosa, tem me ajudado muito, ajudado meu marido na reforma da nossa casa. Um beijo, Marisa, para você, para o Fabião e para as meninas. Feliz Páscoa. Domingo, a partir das 9h30 da noite, tem pizza e Mesa Redonda Futebol Debate com toda a cobertura do clássico da rodada entre Corinthians e Santos. A estreia de Valdívia na temporada com a camisa do Verdão será. E tudo sobre o final de semana de futebol em São Paulo. Tem também uma reportagem especial sobre a agonia do Guarani. Tudo com os comentários do nosso super time de jornalistas. E os convidados estão demais, viu? 2 gerações de volantes se encontrarão aqui no Mesa Redonda. O lendário Paulo Roberto Falcão, rei de Roma, e o jovem volante Gabriel, do Palmeiras. Então, você já tem um programa para a noite desse domingão de Páscoa. Assistiu Mesa Redonda a partir das 9h30 da noite e teremos Alberto Helena Júnior este domingo. Yes, baby! O sábio do futebol. As melhores análises, táticas, técnicas e tudo de bom nesse programa. Beijo, Helena. Eu não estarei porque eu estarei em casa comendo muitos ovos de Páscoa.
Neste final de semana acontece o clássico Fla-Flu no Rio de Janeiro, mas infelizmente o futebol ficou em segundo plano graças à ação do TJD do Rio e do STJD. O primeiro por punir o técnico Vanderlei Luxemburgo e o segundo porque cassou a liminar que autorizava o treinador a comandar o rubro-negro no clássico. Ele não estará no Maracanã, mas nem por isso deixou de se posicionar sobre a atitude do tribunal. Não pode, em 2015, um órgão importante do Rio de Janeiro e numa situação importante do Brasil, no esporte importante, que é o esporte do povo brasileiro, nós voltarmos a viver um momento de ditadura. É impossível isso acontecer nesse momento. E como cidadão brasileiro que participei do movimento estudantil, me senti violentado, agredido como cidadão, porque eu já fiz muitas coisas onde eu mereci ser punido. A única coisa que eu fiz é buscar o melhor para o futebol brasileiro. E eu me posicionei, não é contra a pessoa do presidente ou contra qualquer dirigente, contra a Federação do Rio de Janeiro e qualquer federação que impeça jovens possam jogar futebol. Que a inscrição seja limitada aonde nós estamos buscando solução para o futebol brasileiro. E o termo que eu usei, porrada, não é porrada com a mão, até porque não é isso que tem que existir. Porrada é o que nós estamos cansados de ver no futebol, e só o procurador entendeu dessa forma, é de mandar, vamos dar porrada no time tal, vamos porrada na seleção, vamos dar porrada. Vocês usam constantemente esses termos, vejo constantemente isso sendo usado na televisão, e mais aqui no nosso meio, constantemente. Não foi nenhuma tentativa de mandar agredir ninguém. Se quiserem me tirar do campeonato carioca totalmente, que me tirem. Se quiserem fazer qualquer tipo de sanção por livre-arbítrio de querer entender só desta forma, onde todo mundo entendeu diferente, só um cidadão entendeu dessa forma, que façam da mesma forma, porque eu não vou me calar. E gostaria que vocês entendessem desta forma, não vou me posicionar mais, tá certo? E só vou me posicionar a partir do momento em que eu perder isso aqui, que eu adquira direito de novo meu de cidadão, e eu não tenha mais isso aqui. Não tenho mais. Então, só me posiciono com você a partir do momento que eu pegar o meu direito de cidadão de novo, de liberdade, tá certo, Alvaro? Então. Se o Flamengo não terá Vanderlei Luxemburgo no clássico deste domingo contra o Fluminense no Maracanã, o tricolor das Laranjeiras vive a expectativa em torno do desempenho do técnico Ricardo Drubski. Recém-chegado ao clube após a demissão de Cristóvão Borges, o primeiro desafio do novo treinador é adaptar os jogadores ao novo estilo de trabalho. A gente tem uma metodologia de treino um pouco fora do convencional, daquilo que a gente vê aqui no Brasil. Uma metodologia moderna, que o mundo moderno usa, que o futebol moderno usa a nível mundial. Então a gente carece de explicar algumas coisas. Mas a minha surpresa, digo isso com sinceridade, é que o elenco do Fluminense essa semana está pegando muito bem essa maneira de trabalhar, está assimilando muito bem. Alberto, eu acho, não sei o que pensa você, vamos descobrir agora, eu acho até legítimo o protesto do Luxemburgo, mas o que me chama a atenção é que a gente vê os dirigentes cada vez mais com uma postura anacrônica, ultrapassada, conservadora, ou de uma incompetência fora do comum. Olha a média de público do Campeonato Carioca, um lixo de organização, um lixo de calendário. E aí você vê pontualmente, por exemplo, o Luxemburgo faz um protesto aqui, o Oswaldo reclama daqui porque só pode inscrever 25 jogadores, o Tite reclama de lá, o Muricy, mas são gritos isolados. Você não vê, por exemplo, o futebol ele só existe, não é por causa da televisão, não é necessariamente por causa dos dirigentes, mas que você tem profissionais para fazer a bola rolar. Os jogadores em campo tem técnico. Se você não tiver jogador e não tiver técnico, não tem futebol. Não adianta. Por mais que exista o clube, por mais que exista estádio, por mais que exista TV, não tem. Então, acho que já passou da hora de os profissionais envolvidos com o futebol mudarem esse estado de coisas. Eu já vi campeonato parar na Argentina, eu já vi campeonato parar na Itália, eu já vi campeonato parar em alguns países da Europa, mas aqui você vê movimento, assim, até surgiu o bom senso que
parecia uma luz no fim do túnel, mas também já arrefeceu, já não é aquela coisa que se imaginava. Então, está na hora de os jogadores e os técnicos, os dirigentes que são coniventes com as federações não tomam uma atitude, os jogadores e os treinadores tomaram uma atitude, sabe? Parar de gritar isoladamente, que parecem gritos no deserto, se unirem para mudar. Ou seja, ou o calendário vai ser assim, vai ser assado, ou as regras vão ser assim, ou a gente não vai jogar. Simples assim. Ou isso é utópico para você? Isso é utópico. O brasileiro não tem essa noção de cidadania, quer dizer, os seus direitos e os seus deveres devidamente limitados, né, e que brigue pelos seus direitos e que cumpra as suas responsabilidades. Isso é típico do brasileiro, parece que está no DNA desta terra de Pindorama, né? E o que acontece é o seguinte: o nível dos nossos cartolas é o pior possível, sabe? Em todos os sentidos. E o que eu ouvi o que disse o Vanderlei Luxemburgo a propósito dessa questão, que mereceu esse tipo de retaliação por parte do Tribunal de Justiça Desportiva lá do Rio de Janeiro, e ele não disse nada demais. O que ele disse foi isso aí mesmo. Quem não tem sentido ter... E você vê que é uma coisa que foi combinada com os cartolas da Federação Paulista, cartola da Federação Carioca, porque eles proibiram botar... Por quê? Botar mais jogadores na inscrição. Por quê? Porque temem que ponham um time reserva. Por que é que temem que ponham um time reserva? Temem que põe um time reserva porque o campeonato não vale nada. É uma porcaria. Porque ninguém está aí para esses campeonatozinhos vagabundos que eles fazem. Tem jogo que é uma porcaria. Essa que é a verdade. E tem jogo mais importante, que é da Libertadores. Boa. Entende? É essa que é a razão. Então faça um calendário decente, que não precisa ficar restringindo ninguém, e não precisa ficar calando a boca de ninguém, não precisa... E nem permitir que o nosso querido Lucha faça essa encenação toda. Ele tem liberdade de expressão, direito constitucional garantido no artigo 5º. Então, me desculpe, isso aí está tudo errado que o tribunal fez. Tudo absolutamente errado. Ontem o Guarani completou 104 anos naquele que talvez seja o momento mais difícil do clube, que deve perder o estádio Brinco de Ouro da Princesa. O repórter Fernando Gavini acompanhou uma vigília feita pelos torcedores nos arredores do estádio. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. 2 de abril de 2015. Centenas de torcedores do Guarani estão nas ruas. Enchem um setor do Brinco de Ouro. O clube completa 104 anos. Mas há muito pouco que se comemorar. Só sobrou a história gloriosa do único time do interior a conquistar o Campeonato Brasileiro. Olhando agora aqui as nossas instalações, para quem já vivenciou uma final em 78, Palmeiras, e não tinha o tobogã, estava aqui presente na final com o Corinthians, a final com o São Paulo em 86. Estarmos passando por essa situação hoje é realmente triste a situação que estamos passando. Acho que o último time bom que a gente teve foi na década de 90 ali, com Amoroso, Djalminha, mas já era um período que a administração do Guarani naquela época já enfrentava, quer dizer, já caminhava para esses problemas que a gente conhece hoje em dia, né? Se alguma coisa tivesse feito naquela época, acredito que a gente não estaria passando por isso hoje. A decadência, que começou no fim dos anos 80, se acelerou no século XXI. Nos últimos 15 anos, o Guarani acumulou 10 rebaixamentos. Hoje está na 3ª divisão nacional e na 2ª estadual. Quase sem receitas, o clube sobrevive a duras penas, atolado em dívidas calculadas em torno de 200 milhões de reais. Mas o pior golpe aconteceu na última segunda-feira,
o maior patrimônio do clube, o estádio Brinco de Ouro, que tem um valor estimado de 320 milhões de reais, foi leiloado pela Justiça do Trabalho por apenas 105 milhões. O valor só serve para pagar os 300 processos trabalhistas, dos quais o Guarani já foi condenado em última instância e que somam 60 milhões de reais. O que sobra é muito pouco para pagar as outras dívidas e reerguer o clube, que tenta na justiça recurso para embargar o leilão. Caso não consiga reverter a decisão, o Bugre dificilmente terá condições de sobreviver. Por isso, a presença dos torcedores no Brinco de Ouro na noite do aniversário. O argumento de todos ali se resume no cartaz segurado pelo garoto: paixão não se leiloa. A gente não pode deixar isso aqui acabar. Isso aqui é a história da nossa vida, é o motivo da nossa vida. Isso aqui é Guarani, é nosso amor. A gente não pode deixar isso acabar. É o patrimônio da cidade que está sendo jogado fora. Acaba com um clube que representa a cidade e está no coração de uma grande parcela da população de Campinas e espalhado pelo Brasil. Não vai acabar, não vai acontecer. E se acontecer, a gente vai estar aqui e não vai deixar essa história acabar. Se o Guarani acabar, eu venho aqui e faço outro Guarani. Isso não vai acabar. É uma facada no meu coração romântico, gente, porque esse é o nome de estádio mais idílico que poderiam ter inventado. Brinco de Ouro da Princesa, olha que coisa bonita. Né? Isso sem falar em toda a história do Já Guarani. Vi tantos jogos históricos lá. Pois é. Né? E times, né, que o Guarani conseguiu montar nos anos 70, principalmente, né? Grandes nos jogadores. Anos 80 também, né? 80 também. Mas, enfim, ali é uma tristeza a gente ver um clube como o Guarani chegar a esse ponto. E olha, e um clube que, só para ter uma ideia dos milhões que arrecadou, vendeu Luizão, vendeu Amoroso, vendeu Edilson, Júlio César, João Paulo, Bezerra, Careca, tanta gente. Quer dizer, e aí, onde foi parar esse dinheiro? Renato. Ah, foi parar no bolso de alguém, com certeza. Ah, com certeza. Hora de conferir a rodada do Campeonato Paulista, que vai ter nesse final de semana a realização da penúltima rodada, certo, Barbá? Daqui a pouquinho, às 7h30 em Osasco, o Audax enfrenta o 15 de Piracicaba. No mesmo horário em Sorocaba, jogam São Bento e Capivariano. Amanhã acontecem 3 partidas. Às 4h, a desesperada Portuguesa enfrenta o Red Bull Brasil em Bragança Paulista. Aí, às 6h30, o rebaixado Marília recebe o Ituano. E na Arena do Verdão, Allianz Parque, tem Palmeiras e Mojimirim. Muito bem. No domingo, às 4h, tem Botafogo e São Paulo em Ribeirão Preto. E na Arena em Itaquera, o clássico entre o Coringão e o Santos. Fechando a rodada, às 6h30, acontecem mais 3 partidas. Linense e São Bento jogam em Lins. Em Campinas, tem Ponte Preta e Penapolense. E o Rio Claro recebe o Bragantino em Rio Claro. Ficou lindo, muito bom. A expectativa é de casa cheia, mais uma vez, no Allianz Parque, para o duelo entre Palmeiras e Mojimirim, que tem importância para as duas equipes na classificação. E hoje, no último treino antes da partida, o técnico Oswaldo de Oliveira surpreendeu os jornalistas presentes. Acompanhe. Sexta-feira movimentadíssima no Palmeiras, cheia de novidades e surpresas em todos os cantos. Aos meus 18 anos. Aproveite bem a idade, Gabriel Jesus. Parabéns pelo aniversário, garotinho. Já o quarentão Zé Roberto sente o peso do tempo, apesar da ótima forma física. Uma dor na coxa tira o lateral da disputa de amanhã contra o Mojimirim no Allianz Parque. Hora do Palmeiras buscar reabilitação no Campeonato Paulista após derrota para o Red Bull. A nossa derrota no último jogo, não gostaria nem de voltar a falar nesse assunto, mas foi muito sentida nesse aspecto. Nós poderíamos hoje estar numa situação bem melhor. Mas, de qualquer forma, nós temos boas possibilidades ainda de evoluir na tabela e ficar numa posição melhor para disputar a fase final. E o trintão Valdívia, hein? Iria estrear em 2015, neste sábado? Ué, não vai mais? Era a lógica, né? Só que com a ida dele para a seleção, eu perdi a oportunidade de
vê-lo melhor aqui, né? Dele ter mais treinamentos com a equipe. O tempo que o Valdívia ficou parado e o tipo de lesão que ele teve, a gente acha que tem que ser uma coisa com mais cuidado. Nesta conversinha reservada, o professor explica a programação para o camisa 10. Em seguida, abre o jogo para os repórteres. Ele não está relacionado para esse jogo. Na segunda-feira, ele vai jogar 45 minutos de um jogo treino. Na quarta-feira eu vou levá-lo para o jogo e ele deve entrar no decorrer. Estando tudo bem, no jogo do próximo fim de semana, ele vai estar na equipe, provavelmente na equipe que inicia o jogo. Fim da entrevista. O professor retorna ao gramado e troca novas ideias com o Valdívia. Será que ele gostou do que ouviu? E depois de tudo isso, o treinador voltou aqui para a sala de coletivas da Academia de Futebol e surpreendeu a todos. Como num passe de mágica, confirmou a presença do Mago na partida de amanhã. Valdívia inicia no banco. Valdívia vai para o jogo. Fez um treinamento excelente, está em excelentes condições. E ele vai para o jogo, tá bom? Vai ficar na reserva. Quem vai para o jogo? Não, Ademir da Guia. O Oswaldo anda com um bom humor, né? Acho que desde... Ele comentou uma vez que... Não sei o Oswaldo tem bom humor e muito bom gosto. Tem sim, concordo com você plenamente. E é um cara elegante, né? Um cara que trata bem as palavras, né? Transforma o futebol em algo um pouco mais refinado. Tem muita gente que pensa que futebol é avacalhação, né? Que tem que ser só xingamento à beira do gramado, e ele tem uma certa erudição elogiável e reverenciável. E, pô, Valdívia tinha que voltar justamente contra o meu Mojimirim. Poxa vida, Alberto Helena Júnior, assim não dá, né? Aleluia, o Valdívia está de volta no sábado de aleluia. Graças a Deus. É um belíssimo jogador e eu gosto muito dele. E o Palmeiras vai ganhar muito com a volta dele, mesmo que jogue poucos minutos. É verdade. Eu não sei se volta, hein? Porque ontem falou que não ia jogar, hoje já falou que joga, na quinta falou que... O professor falou que vai ficar no banco de reservas. Ai, meu Deus, o professor falou, então você ouve. Na reserva. Quero ver em campo. Voltamos a falar do duelo alvinegro entre Corinthians e Santos, que promete agitar a arena em Itaquera. O repórter Felipe Boril, mais querido do Brasil, esteve no CT Rei Pelé para conferir mais um treino do Peixe. Por grande parte da primeira fase do Campeonato Paulista, o Santos ficou na liderança da classificação geral. Mas, nas duas últimas rodadas, o time tropeçou. Derrota para a Ponte Preta e empate contra o São Bento. A queda de rendimento, no meu modo de ver, foi no primeiro tempo da Ponte Preta, realmente foi um pouco abaixo, estamos muito dispersos. No segundo tempo já melhorou. E o jogo com São Bento, você tem que matar o jogo para não morrer. Em duas bolas do São Bento, de falhas até do geral do time, ocasionamos o gol do São Bento e depois ficamos em cima tentando fazer o gol e não conseguimos. Há pouco mais de 20 dias no comando da equipe santista, o técnico Marcelo Fernandes já terá o segundo clássico pela frente. O primeiro venceu o Palmeiras por 2-1. Agora, domingo, tem o Corinthians invicto na temporada. Motivo mais do que especial para o novo treinador ficar preocupado. Fechar parte do treino para a imprensa e não divulgar a equipe titular. Estamos pensando sim em fazer alguma alteração em virtude do adversário, como eu sempre falei. Nós estudamos os adversários e procuramos fazer tudo do Santos em cima do que vamos encontrar pela frente. Mas tudo tranquilo, então treinamos 2, 3 formações e vamos aguardar até amanhã para a gente ter mais consciência do que vamos fazer. Nós estamos pensando naquilo que seja melhor para o jogo. Sabemos que o Corinthians tem um meio de campo muito forte, uma linha de 4 à frente da linha de zagueiros muito forte. E nós estamos nos precavendo para isso. Mas nós não vamos abdicar nunca de atacar o Corinthians. Vamos com certeza fazer um grande jogo e, como é o Santos, sempre em busca da vitória. Não interessa quem é o adversário. Quando o jogo é um clássico, tudo muda. A atmosfera é outra. E o time faz de tudo para vencer. O clássico realmente é um que mexe com o torcedor santista, que mexe com o clube. É um clássico realmente, é o adversário que todos gostam de ganhar. Não vamos fugir da realidade. Sou da cidade, posso falar que a dimensão é enorme. É um jogo dificílimo, um jogo que todo torcedor quer ver a sua equipe ganhar. E com certeza do Santos
está esperando uma grande vitória domingo. Um clássico importante, de muita história, que ultrapassa as 4 linhas do gramado. Um duelo da melhor defesa contra o segundo melhor ataque. Para furar esse bloqueio armado pelo técnico Tite, Robinho vai ter que pedalar para valer. Caiu em Itaquera, já era. Essa é a expectativa da Fiel, que promete lotar a Arena do Timão, que precisa de só mais um pontinho para garantir matematicamente o primeiro lugar na classificação geral do Paulistão. O repórter Adriano Dolfi esteve no CT Joaquim Grava acompanhando mais um treino do Coringão. O sorriso de Tite, as brincadeiras com os jornalistas, prova de que o momento do Corinthians não poderia ser melhor. Gols, longa série de invencibilidade, futebol vistoso. E começam a surgir as comparações. A Holanda de 74 para o carrossel corintiano. Aceitamos o elogio, entendi que nós fizemos uma grande partida. Não é o estágio das equipes que foram citadas pelo Casagrande, mas é um impulso para um dia poder chegar, ou para estar num caminho para chegar. Até porque nós temos 22 jogos só. Né? Mas de reconhecer os elogios e ter maturidade para compreender que essas situações elas acontecem e buscar sempre o crescimento é também o nosso objetivo. Mas o referencial do técnico na questão estética do futebol remete ao ano de 1982. O meu é de seleção de 82. É a marca da minha geração. E quando eu falo marca, eu falo de desempenho, eu falo de jogar bonito e ser efetivo. Eu não estou falando necessariamente de ser campeão. Às vezes não acontece. Eu ouvi citação de Holanda aqui que não foi campeã. Na seleção de 82, para mim, é um marco. Quando eu tinha Falcão, Sócrates, Cerezo e Zico, eu abri um sorriso daqui até aqui. Tite não quer rotular esse Corinthians como o Santos de Neymar comparado ao Cirque du Soleil. O treinador gosta de desafio. E este é um dos segredos do sucesso do Alvinegro na temporada. O nosso desafio emocional é de ter maturidade para essa série de elogios feitos e justamente feitos à equipe, nós tenhamos a maturidade de entender que isso é de um jogo passado e que isso seja remetido para a gente repetir um padrão contra o Santos. Senão fica oscilando não dá confiança. O desafio agora seria baixar a bola dos jogadores? Eu não omito elogio e não omito crítica, mas trago a maturidade de saber conviver com os dois. A grande marca, o grande clube, qualquer time, ele te joga lá para cima, ele é natural. E às vezes quando perde, lá para baixo, não é numa nem outra. Nós temos a maturidade de compreender esses dois lados. Em meio a essa boa fase, Tite também às vezes deixa o sorriso um pouco de lado para mostrar que tem as suas preocupações. O clássico deste domingo contra o Santos de Robinho, que faz o treinador viajar no tempo de novo para o ano de 2002. O Robinho teve uma lembrança assim, de 2002, 2000... Qual é o ano que ele foi campeão brasileiro? 2002. Ele só perdeu para o Grêmio, para nós, lá no Olímpico 1-0. O resto ele ganhou todos os jogos. Nós ganhamos 1-0, teve um pênalti a nosso favor que não foi dado, porque nós tínhamos tomado 3 na Vila Belmiro. E ele e o Diego tinham jogado muito. E um assunto bem atual, a renovação do peruano Guerreiro. É importante que ele fique, o clube sabe disso, ele é importante para o grupo, nós sabemos disso, e a gente fica torcendo que dê certo. Alberto, concordo com você quando diz que é o encontro entre os times mais ofensivos, que apresentam o futebol mais bonito nesse início de temporada. O Santos, obviamente, tem como referência o Campeonato Paulista e os clássicos. E nos clássicos foi bem contra Palmeiras e foi bem contra o São Paulo, apesar de um empate em 0-0. O Corinthians me parece num estágio superior, pelo grau de dificuldades das partidas que enfrentou, pela Libertadores da América e tudo mais, me parece mais bem preparado. Para mim, o favorito, não sei para você. Então, a análise é perfeita, é exatamente isso que está acontecendo. Mas tem o Robinho lá, tem um time ofensivo, veloz e tal.
Pode acontecer. O Tite já está avisando, pode acontecer. Se acontecer, não é para entrar em desespero, porque está tudo legal lá no parque. Muito bem, resultado final da enquete de hoje do site gazetesportiva.net. O que vai dar no clássico entre Corinthians e Santos? E vai dar Santos! Uou! Pela enquete, hein? 45% dos votos. Pascoal, não me xinga. O Gazeta Esportiva de hoje termina aqui, desejando a você uma excelente Páscoa. Comam muitos ovos da Páscoa, mas não se lembrem da pessoa principal, né? Jesus. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Boa noite, tchau. Não fala de ovo de Páscoa não, que isso me deixa de mau humor. Ai, feliz troféu Mesa Redonda, Celso. Pois é, o cidadão abre o ovo de Páscoa e tem um troféu. Até daqui a pouco no Jornal da Gazeta. Até mais. Beijo, até domingo, Mesa. Valeu pelo Ibope. Menina Leblon, vermelho batom, foi vista com o Joe, malhando na praça, sabote canão, convoca no som, a paz dos irmãos de toda quebrada. Sabotagem, mano, anise, eu vejo diabólico, fico, analiso, um branco e um